Fala, time! Eu sou a Tati, especialista em gestão de barbearia. Aqui eu te ensino tudo sobre vendas, gestão e liderança para você transformar a sua barbearia em uma empresa de verdade. E hoje eu quero falar com você que não bate meta de faturamento, que cresce num mês e cai no outro, que não consegue ter um crescimento contínuo do faturamento da tua barbearia. Eu quero te mostrar uma forma simples e prática de você aumentar o teu faturamento ainda esse mês. E hoje eu vou te passar algumas dicas simples para aumentar o seu faturamento da barbearia. Mas fica ligado que a última dica vai transformar o jeito como você faz gestão aí na sua barbearia. Então, se esse assunto faz sentido para você, se você tem interesse sobre isso, se isso aqui vai te ajudar, curte o vídeo aqui para mim, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais conteúdos como esse aqui, ok? Então, muitos donos de barbearia acham que para aumentar o seu faturamento precisam atrair muitos clientes, investir muito em tráfego pago e até motivar os barbeiros mais, aumentando o comissionamento deles. Só que não é bem assim. Toda empresa de verdade tem estratégias claras e objetivas para chegar ao faturamento desejado. Ou seja, tem um passo a passo, tem um caminho para seguir. E para a sua barbearia seguir o mesmo caminho, você precisa saber sobre estratégias para as vendas. E existem algumas estratégias simples que podem transformar a realidade da sua barbearia. E a barbearia, sendo uma empresa de verdade, ela vive de vendas. Se você não vender, você quebra. De acordo com o Sebrae, 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. E segundo os dados do Mapa de Empresas do Governo Federal, em 2023, mais de 2 milhões de empresas fecharam as portas. E o principal motivo, não conseguiu alavancar as suas vendas. Quando você entende que vender é essencial, você começa a perceber que tudo começa e termina com vendas. E no mundo da barbearia não é diferente. Eu escutei uma vez de um barbeiro a seguinte frase: "Eu não sou vendedor, eu sou barbeiro". E isso me acendeu um alerta, porque pensa comigo, quando você inicia o relacionamento com alguém, você está se vendendo para essa pessoa, está vendendo a sua imagem para ela, que seria bom ela entrar num relacionamento com você. Ou quando vai fazer alguma entrevista de emprego, a pessoa precisa se vender para quem está contratando, para aquela pessoa acreditar que seria bom ter ela na empresa dela. Ter você, aliás, na empresa dela. Então, isso é uma analogia que a gente chega a uma conclusão de que a gente está se vendendo o tempo todo. Então, na barbearia não é diferente. Você precisa focar em vendas, ter estratégias claras para isso vai te ajudar a aumentar o faturamento da sua barbearia. E o principal, você vai ter uma barbearia saudável, com fluxo de caixa e ainda vai fazer os seus colaboradores ganharem muito bem. Porque quando isso acontece, você não precisa recorrer a empréstimo, cheque especial, atrasar o pagamento do barbeiro e até mesmo fechar a tua barbearia. E conversando com alguns donos de barbearia, eu vejo que um erro muito comum é achar que você não pode influenciar o faturamento da barbearia. A sua função é apenas abrir as portas de manhã, colocar um stories lá de bom dia e com a frase agende o seu horário. Gente, não tem como você ter um resultado bom assim. Você precisa ser o ator principal dessa história e não o espectador que fica só esperando para ver o que acontece. Por isso, dentro da minha mentoria, eu trabalho muito essa questão de você ir atrás do resultado que você quer, utilizando, as ferramentas certas para isso, mas você precisa ir atrás. Mas voltando ao assunto aqui, você precisa focar em vendas, tá? E principalmente venda de serviço extra, que é sobrancelha, depilação de nariz, hidratação, selagem, que são os principais que a gente vende também. A venda de produtos e principalmente a venda da recorrência, que é mais ou menos como se fosse um pacote, que se fala no mundo da barbearia, onde você consegue fazer o teu cliente retornar mais vezes pagando ali um valor diferente, tá? Isso aqui é bem diferente dos pacotes tradicionais, tá? Que é geralmente o pessoal faz, junta um tanto de corte ali, bota um preço e vende para o cliente. Ou as assinaturas, que você paga uma mensalidade, usa quantas vezes quiser, então é diferente, tá? A recorrência do que a gente trabalha aqui, ela é diferente. Então a recorrência, ela faz o cliente voltar dentro do mesmo mês, pagando um valor diferenciado. E eu vou lançar um vídeo aqui no canal explicando mais sobre essa recorrência, como é que ela funciona, como é que é, tá? Para vocês entenderem bem isso também. E lembrando, tá? Todo esse processo você deve fazer durante o atendimento do seu cliente.
Então sempre mostrando para ele a necessidade, por que ele precisa fazer aquele serviço ou comprar aquele produto que você está indicando ali para ele, tá? Porque olha só, a venda ela só acontece por duas coisas, tá? Ou é por dor ou é por desejo. Então o teu papel como profissional é chegar no cliente e despertar nele ou a dor ou o desejo por aquele serviço ou produto, tá? Então esse é um diferencial muito grande que você vai ter na tua barberia fazendo esse tipo de ação, tá? Porque lembra só, a venda ela não é para você empurrar um produto ou serviço para o teu cliente. A venda é para você resolver um problema do teu cliente. Então você como profissional, você precisa observar, ver que problemas que esse cliente tem, o que você poderia ajudar ele com o conhecimento que você tem, e aí você direciona produto ou serviço extra que mais vai ajudar ele a resolver aquele problema ou chegar num objetivo que ele gostaria, resolver um desejo que ele tem. Então, olha só, eu vou trazer aqui para você um exemplo prático de como que seria essa venda na cadeira, tá? E lembra sempre de que você precisa procurar afirmações do teu cliente. Quanto mais afirmações ele te der, mais chances você tem de converter a venda, tá? Então, vamos pegar um exemplo simples, básico que acontece na barbearia, tá? O cliente chega, você analisou que a barba dele tá com o fio ressecado. O que você vai falar? Cliente, olha só, eu tô vendo aqui que o fio da tua barba, ele tá bem ressecado, tá com bastante frizz. Você tem passado algum produto nela? Ah, não tenho, enfim. Aí você continua. E a tua esposa, ela tem reclamado talvez dessa tua barba? Sim, ela comentou que não tá legal, ou, enfim, alguma outra coisa. Procure afirmações do teu cliente, tá? Então, fulano, olha só, o que acontece? O fio da barba, ele é um fio mais grosso que o fio do cabelo. Por isso ele precisa de mais nutriente do que o cabelo. E quanto mais esse fio está longe da pele, quanto mais ele cresce, menos nutriente ele recebe, porque ele está ficando longe, então o nutriente não consegue chegar até a ponta do fio, tá? Eu indico que você pegue esse produto, use esse produto aqui, que é o Balm, tá? Aí você pega o produto, deixa eu mostrar aqui um exemplo, tá? Pegou o Balm. Então entrega pro cliente. Eu indico que você use esse balme aqui para você hidratar a tua barba, tá? Você vai usar ele de manhã e ali à noite, depois do banho, todos os dias para conseguir reverter essa desidratação que tem esse frizz e com certeza vai ficar mais hidratado e vai ficar muito mais alinhada a tua barba, certo? O cliente vai dizer, ah, tá bom. E aí você entra com a pergunta, então como é que fica bom para você levar esse produto aqui hoje? Certo? Você precisa ter uma pergunta que leve o cliente para ação. Então, no final de toda a venda que você vai seguir, você vai falar para o cliente tomar uma ação, tá? Então, e essa pergunta, como fica bom para você levar, no sentido de que? Como é que fica bom no cartão, no crédito, no Pix, no dinheiro, entendeu? Esse é o intuito da pergunta. Então, faça esse processo, volta o vídeo, olha de novo e faz esse processo com tudo, com os produtos, com o serviço, com a recorrência também, para vender aquela volta do cliente no mesmo mês, tá? Que você vai com certeza ter muito mais resultado. Então, esse exemplo aqui que eu acabei de dar para você, ele é só um exemplo, mas você pode aplicar ele em tudo que você vende dentro da barbearia, em todos os serviços, tá? Esse passo a passo. Volta o vídeo, assiste de novo e treina isso que eu te falei, que você vai conseguir aumentar as suas vendas, tá? E outra coisa, quando você faz esse processo, você não tá empurrando para o cliente, entende? O cliente, ele tá vendo que ele tem aquele problema, ele toma consciência do problema e ele decide comprar. Ele quer comprar e não você que quer vender. E aí o jogo muda. Um outro ponto importante aqui, tá? A venda da recorrência para o cliente. É importante que você crie um preço diferenciado ali para que o cliente consiga voltar no mesmo mês. Uma dica aqui já deixa agendado a próxima vinda do cliente quando ele estiver ali na cadeira com você. Assim você tem mais garantia de que ele vai voltar, né? Então, o cliente está ali, finalizou o atendimento, antes de liberar o cliente para sair, chame ele, deixe agendado o próximo corte, ofereça para ele aquele valor diferenciado para que você já engate ali um novo atendimento futuramente. E aqui, pessoal, eu quero falar mais uma vez, tá? Não é empurrar o produto, não é obrigar o cliente a levar, não é implorar para o cliente levar. Vamos levar essa pomadinha hoje. Não é dessa forma que você vai abordar o cliente. Então, sempre que você abordar dessa forma, o cliente já vai travar e ele não vai comprar. Entende? Você precisa se posicionar como alguém que sabe do problema dele, que entende o problema dele e que vai trazer uma solução para ele, que aquilo que você está indicando para ele é realmente alguma coisa que vai ajudar ele naquele problema. Então, quando você muda a mentalidade sobre a questão de venda, como vender, você consegue também mudar o teu resultado.
entende? Então, às vezes a gente vê, eu vejo assim algumas pessoas fazendo ali um treinamento de vendas, né, ensinando como vender, mas aí fala aquela pomadinha, vamos levar hoje, já vou botar aqui na sacola. Então não é nesse sentido, porque ninguém gosta de sentir que comprou alguma coisa, né? Que eu comprei porque você está vendendo, eu comprei porque eu decidi comprar. Então é importante que o cliente tenha essa noção que eu comprei porque eu quis comprar, eu vi a necessidade. Mas no final das contas foi você, como profissional, que mostrou para ele que aquele produto ou serviço realmente ia melhorar a vida dele. E, gente, realmente vendam coisas que vai melhorar a vida da pessoa, entende? Não tente vender um produto ou um serviço que não vai agregar em nada para a pessoa. Não faz sentido. Então, o intuito de vender dessa forma é que você venda sempre, você venda mais vezes. E não que você faça uma venda, o cara sentiu que não foi legal, às vezes levou porque ficou constrangido de alguma forma, e aí nunca mais vende, entende? Vender é sempre mais fácil para aquele que já comprou, do que você conquistar uma nova venda de uma pessoa que nunca comprou. Então, tem essa mentalidade de que você precisa agregar na vida do cliente, você precisa servir o cliente dessa forma, para que ele veja valor no que você está falando e realmente aquilo que você está indicando para ele vai fazer diferença na vida dele e você também vai constituir uma venda recorrente daquele produto ou daquele serviço. Então, ele sentiu que aquilo fez diferença, pode ter certeza que ele vai comprar por muito mais tempo. Então, esse é o segredo de você não vender empurrando o produto, né? Ou mostrando só o porquê que aquele produto é bom. Você precisa mostrar para o cliente o porquê que ele precisa usar aquele produto, determinado produto, e não porque o produto é bom. Então, sempre foque na necessidade do cliente, no que o cliente precisa, no que vai melhorar a vida dele, tá? E tenha em mente que quando você desperta esse desejo ou essa dor no cliente, a tua venda ela vai acontecer naturalmente dali para frente. Então, isso é um ponto muito importante que muita gente não entende, muitos donos de barbearia e barbeiros não entendem o porquê que não consegue vender. Então, esse é o principal motivo. E um outro ponto, gente, que eu quero trazer aqui hoje, tá? Que no mundo da barbearia, no mercado de barbearia, os barbeiros eles não se posicionam como autoridade. Não se posiciona como alguém que entende aquilo que está falando, como alguém que realmente está querendo ajudar ou está entendendo do problema do cliente, que o cliente comunicou, tá? O que é se posicionar com autoridade? Primeiro, posicionamento mesmo, tá? Posicionamento físico, a forma como você fala com o cliente, como você se posiciona na cadeira, a forma como você se veste, como você fala, você cumprimenta o cliente, tá? E o posicionamento sobre entender o que você está falando. Por exemplo, eu falei sobre o fio da barba, sobre a hidratação, por quê? Porque eu estudei sobre isso, eu sei sobre isso, eu sei o que acontece com o fio da barba. Mas você já chegou a estudar sobre isso? Coisa simples. Pega o produto, gente, pega o produto que vocês têm ali e lê aquele produto, lê para que ele serve, qual que é as propriedades do produto, para que serve aqueles ingredientes, o que aquilo faz na barba ou na pele dele, entende? Com tudo isso, você vai criar um novo posicionamento como profissional. Porque pensa só, você chega no médico, o médico, toma esse remédio aqui, talvez vai melhorar. Talvez vai melhorar? Como assim? O médico não tem que estudar para saber aquele medicamento, para que serve, para como que ele vai te ajudar, te explicar como tomar? Então, esse é um posicionamento que você precisa ter também no mundo da barbearia, no atendimento com o teu cliente na cadeira. Então, se posicione de forma profissional. Quem que é o profissional? Ele se porta bem, fala bem, tá? Você não precisa tá com uma roupa de marca ou alguma outra coisa. Não, faça o básico bem feito. Estude sobre o produto, estude sobre o cabelo, sobre barba, coisas mais técnicas. Não fale tecnicamente com o cliente, tá? Não use palavras técnicas com o cliente, mas traga conhecimento para o cliente embasando o que você está falando. Por exemplo, quando eu falo para o cliente levar o balme, porque é um fator de hidratação, eu entendo o porquê que ele tem que levar aquilo, que o fio da barba é mais grosso, enfim. Então, tem uma base sobre essa venda, sobre essa indicação. E o cliente sabe disso, o cliente não é bobo, entendeu? O cliente sabe que você está falando alguma coisa e ele percebe que você tem um conhecimento sobre aquilo. Então, quando você tem conhecimento sobre aquilo, você já se posiciona diferente. O cliente ele vai te olhar de uma forma diferente e quando você consegue resolver o problema dele, tá? Que ele vê que aquilo realmente funcionou, a partir dali tudo que você falar para ele vai fazer. Porque aquilo funcionou. Então, se aquilo funcionou, se teu conhecimento ajudou ele naquele problema, todos os problemas, ele vai te ajudar também. Então, tudo que você falar, ele vai estar muito mais propício a continuar fazendo o que você está falando.
Então, cuide do seu posicionamento, a forma como você fala, com que você oferece o produto, com segurança, porque às vezes a pessoa vai oferecer o produto, está insegura, está com medo de oferecer porque o cara vai dizer que não. Então, não é bem assim, você precisa olhar para todo o teu atendimento, né, para o atendimento como um todo. De que forma que você inicia, está no meio do atendimento e finaliza o atendimento. Então, isso é se posicionar dentro da barbearia. Tá? Então, observe todos os detalhes, entenda que vender por um cliente, como eu falei, gente, é servir o cliente, é ver a necessidade dele e entregar a solução, e aí você recebe por isso. Então, preste atenção em como você tem se posicionado, como você tem falado com os clientes na cadeira, porque isso vai mudar totalmente a forma como você vende e o resultado que você tem também no teu faturamento. E olha só, eu falei lá no início do vídeo sobre bonificações, né? Mas em que sentido que eu falei? Porque às vezes o profissional, ele paga 40% e aí ele quer que as vendas aumentem, ele vai lá e bota 50% de comissão pro cara. Só que assim, ó, esse tipo de bonificação, de acrescimento de comissão, não é feito de forma inteligente. Por que eu digo isso? É importante que você tenha em mente que conforme o barbeiro ele vá crescendo em vendas, a bonificação dele vai crescendo. Então, faça metas para ele, para que quando ele alcançar determinada meta, ele consiga aquela bonificação a mais, aquela porcentagem a mais em venda de produto. E, gente, eu vejo barbearias que pagam R$2, R$3 por venda de pomada. Não tem lógica, o cara não vai querer vender isso, entende? Então, pague uma bonificação justa, uma bonificação boa para que realmente o cara queira vender aquele produto. Hoje na minha barbearia tem produtos que os caras vendem, eles ganham R$30, tá? Um produto ali de 130, R$140, eles ganham R$30, R$38 de comissão quando bate a meta. Então, coloque essas bonificações de forma escalonada, conforme o resultado de cada colaborador que você tem na barbearia. Então, quando cada barbeiro ele atinge o resultado que você precisa na barbearia, você coloca bonificações maiores para aquele barbeiro, porque ele acabou te entregando mais resultado. Então, a bonificação aplicada assim de forma inteligente, né, com metas e com meritocracia, vai trazer resultado sim para você. O barbeiro ele vai ficar mais motivado a querer vender, vai querer mais entusiasmado com aquilo, vai ficar também mais feliz no final do mês que ganhou aquela bonificação. Na hora de pagar a bonificação, retire aquela bonificação do todo e pague para ele separado. Por exemplo, o teu pagamento deu 5.000, mas a tua bonificação aqui da comissão que você bateu a meta deu R$500. Pague os R$500 separados para ele, para que ele consiga ver aquele valor que realmente ele se dedicou mais, então ele conseguiu aquela comissão e ele começa a pegar gosto por aquilo. Então, a bonificação, você precisa sim ter bonificações para resultados diferentes, para alcance de meta, mas aplique elas de forma inteligente no teu negócio. E não simplesmente porque, eu quero motivar e vou só aumentar a comissão e pronto. Não, você precisa... São 3 pontos. Coloque bonificações, tá? Comissão de bonificação. Treine processos, treine a tua equipe para chegar em resultados, tá? E crie script de vendas para tudo que você está vendendo. Porque você tem um processo, você criou o processo que é o script de vendas, certo? Você treinou o teu colaborador para que ele consiga executar aquele processo. Com isso, ele consegue converter isso em vendas e com a conversão em vendas, ele traz mais resultado para você, dono de barbearia, e também para ele no salário final dele. Então, tenha em mente esses 3 pilares para que você consiga realmente ter um bom resultado dentro da tua barbearia e com as bonificações usando de forma inteligente. E aqui, já juntando com o que eu acabei de falar, tenha metas claras, né, de quanto que os barbeiros precisam fazer de vendas. Então, isso aqui casa muito com o que eu acabei de falar sobre bonificações, de dar bonificações, né, uma comissão a mais por atingir metas, né, entregar resultado. Só que eles precisam ter uma meta clara. Fulano, olha só, esse mês a barbearia precisa faturar 50.000. Então, você aqui precisa faturar 18, 20 mil reais. Isso é tanto de venda de serviço extra, tanto de produto. Tem as metas claras para entregar para a tua equipe, para os teus barbeiros. Senão eles não vão saber aonde ir. Entendeu? Então, assim, você já cria um processo, você já estrutura um processo de como vender, só que você não traz metas claras para eles. Quanto que eles precisam vender? Estão atingindo o resultado? Não estão? Entenda que o ser humano ele precisa ter uma régua para saber se ele está subindo ou não está subindo. Se ele está crescendo ou não está crescendo. Se tem desafio ou não tem desafio. Porque aí a pessoa começa a ficar desmotivada, o barbeiro começa a ficar desmotivado, não vende mais e você às vezes não entende o porquê. Porque, na verdade, ele não sabe o quanto que ele tem que fazer, o tanto que ele quer fazer,
entende? Então tem todo essa questão sobre elaboração de metas e entrega de resultado, mostrando o resultado, né, para os barbeiros, para que você consiga realmente aumentar o faturamento. Então, sempre início do mês, sente, veja os seus números do mês passado, elabore metas, tá? Coloque aí uma meta de pelo menos 10% no mês, dependendo, claro, do nível que você tiver de faturamento, e distribui-se entre os barbeiros para que eles consigam crescer também, eles tenham metas claras, um caminho para seguir. Porque não adianta eles venderem, né, você pressionar para venda ou você cobrar a venda, mas você não está treinando, não criou o processo e eles não sabem o tanto que eles têm que vender. Eles não sabem o quanto que eles precisam se esforçar esse mês para ter a venda. Então você como gestor precisa sim entregar metas claras para a tua equipe, tá? Para os barbeiros saberem o que fazer durante o mês. Se estão atingindo o resultado, não estão, se vão alcançar aquela bonificação de comissão lá que você falou para eles que ia alcançar. Tá? Então, assim, hoje tem produtos ali que eu pago R$38 de comissão, tá? Eu vendo a R$130, R$140 e eu pago 38 de comissão. Então, é importante que o valor que você pague também de comissão seja um valor legal, um valor atrativo para o cliente também. E coloque essas metas, elabore as metas que eles precisam chegar, até onde eles precisam chegar, para que eles consigam realmente ter um caminho para dizer, hoje eu vou iniciar o dia, quanto que eu preciso fazer, quanto que eu não fiz ontem, quanto que eu preciso fazer até o final do mês. Isso assim vai te trazer mais resultado e vai te trazer mais previsibilidade de crescimento. Dessa maneira você consegue sim crescer de forma contínua, tá? Porque sempre os teus profissionais estão vendo o caminho por onde andar, estão sabendo que passo eles precisam dar agora, tá? Então tenha metas claras e objetivas para os teus barbeiros. E aqui, pessoal, eu quero bater numa tecla que eu já tenho batido há muito tempo, tá? Que nos outros vídeos que eu trouxe também, nos conteúdos no Instagram, eu falo direto sobre isso também. Treine os seus profissionais para venda, né? Porque olha só, você criou um processo de venda, você criou comissões, né? As bonificações, a comissão bonificação, você criou as metas, entregou as metas para o time, mas você não treinou eles. Então, a venda, o treinamento da venda vai fazer com que a venda ocorra de forma mais natural. Então, pegue um dia da semana, treine os scripts de vendas que você criou com os profissionais, com os barbeiros, tá? Porque eles vão se sentir muito mais seguros na hora de oferecer, vão saber o que falar na hora de atender o cliente, de que forma explicar aquele produto, porque às vezes a gente pega o produto, lê o produto, o que é, tem essa propriedade, funciona assim, assim, assim. Mas na hora de oferecer na cadeira, o cara não consegue, o cara trava. Por quê? Porque ele não treinou antes. Então ele precisa, coloque um barbeiro sentado, o outro barbeiro atendendo e falando, explicando sobre aquele produto para o cliente, sobre aquele script de venda que você criou. Treine o teu profissional para que ele consiga executar aquela venda de forma certeira, de forma que converta realmente a venda. Tá? Então o barbeiro ele precisa sim ter um treinamento para que essa venda ocorra. E assim, não é treinamento só de ouvir falar ou só de, entendeu? Como eu falei, bota na cadeira, um barbeiro atende, o outro finge que é o cliente, para que você consiga realmente executar aquele script de venda de forma assertiva, né? Que nem eu disse, porque toda vez que você treina, você começa a ficar melhor naquilo. Então o treinamento vai trazer muito mais crescimento para a tua barbearia do que você imagina. Porque eu saí de um faturamento de 13 mil para 54, 58 mil reais que eu bati no último mês, fazendo isso, treinando. Então, tirando tempo para treinar, de que forma que a gente atende, de que forma que eu vou vender aquele produto para o cliente, eu vou mostrar aquele produto para o cliente. Porque às vezes você treina e eles trazem objeções. O cliente falou isso, o cliente falou aquilo, ele não quis comprar, não. Então, a gente vai debatendo, criando formas durante o treinamento de como converter isso, de como trazer um resultado, apesar de objeções dos clientes, tá? Sabe? E tem outras coisas também que vão surgindo durante o treinamento, que você consegue perceber algumas dificuldades de um barbeiro em oferecer isso, um barbeiro no corte, às vezes um barbeiro no atendimento. Então, coloque os scripts em treinamento para que a tua equipe realmente tenha resultado, que eles consigam converter a venda deles. O treinamento ele é essencial, porque não adianta você chegar na cadeira, né, saber um monte de coisas, mas chega na cadeira você não sabe que hora dizer, o que falar, como receber aquela fala do cliente, como converter aquilo. Então é importante o treinamento. Eu bato muito nessa tecla, eu vou continuar batendo,
que os barbeiros precisam de treinamento. Você precisa parar a tua barbearia um determinado período e fazer treinamento de vendas, porque toda empresa de verdade, empresa grande, ela faz treinamento de vendas. Nunca nenhum funcionário entra lá dentro sem antes passar por algum treinamento, sem antes passar por alguns dias ali de imersão, de conhecendo os processos da empresa. E a barbearia geralmente não faz isso, entende? Então, é um outro olhar que você precisa ter para a tua barbearia, realmente como empresa de verdade, e que tem processos bem elaborados e tem o treinamento da equipe. Então, não deixe de treinar a tua equipe para o script de vendas. Isso vai fazer muita diferença no teu resultado final. E pessoal, aqui eu quero deixar um lembrete, tá? Seguindo esses passos aqui, tudo que eu falei para você, todos os scripts e os processos que eu falei para você, você vai ter um aumento do teu faturamento. Só que nunca esqueça de olhar para o teu lucro, tá? Porque o faturamento, ele vai vir, mas o que importa realmente é a tua lucratividade. Então, por mais que o teu faturamento cresça, tá? Que o teu faturamento se torne algo mais estável e crescente, não esqueça de olhar para o lucro, tá? Isso aqui vai fazer total diferença no que você está tendo de resultado hoje. Porque no final das contas o que importa é quanto dinheiro está sobrando no final das contas, né? E não só o que está entrando, porque às vezes entra muito, mas é o mês que mais saiu o dinheiro. Então preste atenção na questão de lucratividade na tua empresa. E se você quer ver a sua barbearia faturando mais ainda esse mês, já deixa o like aqui no vídeo e já fala para mim qual dessas estratégias que eu passei para você vai aplicar primeiro aí dentro da tua barbearia. E para continuar aprendendo a transformar a sua barbearia em um negócio mais lucrativo e estruturado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e para dar o próximo passo, assista agora o vídeo que vai aparecer aqui na tua tela. Nos vemos lá. Até mais!